Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Franquia Invest. E esse podcast aqui é patrocinado pela Soluto. Olá, eu sou o Eric Vils, CEO e fundador da Soluto. Nós fazemos um ERP especializado no mercado de franquias há mais de 20 anos. Hoje são centenas de redes de franquia que nós resolvemos e ajudamos a resolver os problemas de ponta a ponta. Um bom episódio para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Franquia Invest, que é um projeto que nós criamos para você que está querendo realizar o sonho de ter seu próprio negócio, não sabe muito bem em que franquia, que marca investir. A gente está dando caminhos e possibilidades para você poder escolher. E hoje nós temos aqui uma marca super legal. Eu sou fanzaço. Até falei aqui dos bastidores, a gente fala, né, Ivan? Fala, pô, sorvete tal. Que é o Borelli. Cara, o Borelli tá arrebentando no país e talvez seja uma grande oportunidade para você que está na sua região, que não tem ainda ou que tenha poucas lojas, talvez seja uma grande oportunidade para você poder, começar a empreender nesse mercado de sorvetes. Antes de passar a palavra aqui para o Ivan, queria que o Naka também se apresentasse. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Naka Sakal, eu sou sócio do Ecossistema Goakira. Um prazer estar aqui com vocês mais um episódio. Trazer aqui o Ivan um pouco, né, para falar um pouco ali da marca. Se apresentar aí, Ivan. Bom, maravilha, é um prazer, né? Agradeço o convite de estar aqui com vocês. E é uma honra estar aqui com vocês e dividindo um pouquinho, compartilhando o que é a Borelli, o que é a franquia, falar um pouquinho de mercado aí junto com vocês, né? Dividir essa experiência aí. Legal, então começa pelo começo, assim, de onde surgiu. Eu sei que você, particularmente, tem um elo muito especial com o Borelli, porque você estava desde o início. Sim, né? sim. Então eu queria que você contasse um pouco esse início aí, que você me falava, não, que o escritório ali na sorveteria, a gente sentava do lado da mesinha, ficava atendendo franqueado. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para o pessoal de onde surgiu, como é que vocês chegaram até aqui. Essa história é muito bacana, né? Você trouxe aqui com o pano de fundo, as pessoas querem investir ou querem abrir o próprio negócio, como funciona em varejo e franquia. Eu estou no mercado há 25 anos. Entrei aí no começo aí para bico, o bichinho do varejo picou, virou profissão. Como, né? A primeira marca que eu comecei a trabalhar foi lá no ano 2000 na Track and Field. E aí a gente vem crescendo. Na moda. Na moda, sim, né? Evoluindo e tudo mais. Antes de eu vir para a Borelli, né? Tava com experiência ali junto com a Reserva, Melissa, Democrata e tudo mais. E aí o Eduardo Borelli, que é o nosso fundador. Quando nós éramos crianças, ali dos 9 até os 12 anos, a gente estudou junto aqui em Ribeirão Preto, somos daqui. Ah, tá. E eu com essa história de abrindo loja para cá, para lá, e sem a gente marcar, a gente começou a se encontrar. Desde São Paulo, num jantar que não estava programado, ou mesmo nos shoppings, com abertura de loja. E ele começou, né? Ele falou, Ivan, poxa, eu tenho a gelateria, você vai lá, você é meu cliente. Né? Foi inaugurada, vai fazer 12 anos. Foi em outubro, né, de 2013 que inaugurou. O Eduardo é um apaixonado por gastronomia. Ele é chefe de cozinha? Eu vou te falar que não tem ali não o certificado. Não é formado, mas tem talento. Olha, tem todo o DNA. Tem talento. Ele que faz tudo dentro da casa, ele tem uma aptidão e uma excelência por servir, é dele. Se ele for na tua casa... As primeiras receitas ele que criou? Sim, sim. Foi ele que criou? Ele começou a fazer muita pesquisa, né? Foi para a Itália. Tem a maior feira de gelato do mundo. Isso que em acontece 2013. Um pouco antes, que ele inaugurou em 2013. Ah, mas foi estudar antes, se preparar. Foi estudar antes. Então foi um dos primeiros de gelato no Brasil, ou já existia gelato? Já tinha gelato. Mas muito pouco, né? Pouquíssimo. E a gente está em Ribeirão, a Califórnia brasileira, cidade calor, muito quente. Tudo. Calor. Não tinha uma sorveteria, gelateria aqui na Zona Sul. Cenário perfeito. O paladar do Dudu é muito apurado. Começou e falou, poxa, eu vou abrir, né, a gelateria na Zona Sul, que é a primeira ali no Fiusa Center, né, que é a nossa loja 01, e onde tudo começou. E aí, nesses encontros, né, ele falou, poxa, eu estou com muita demanda de franquia, e ele começou sozinho, balcão, os primeiros anos, ele produzia, ele servia, fechava a loja, aquela experiência completa para o cliente. É um faz tudo. É um faz tudo. E todo mundo que a gente encontra fala, o pistache de vocês é maravilhoso. Já naquela época. Já naquela época. Certo. E aí, 2014... Porque eu sei que agora vocês têm uns equipamentos da NASA aí, enfim, depois você conta também, entendeu? Vou aprofundar para vocês. E aí, 2014, 15, ele estava com 2 unidades e começou a ter uma falta de pistache, né, da pasta para fazer o gelato. E ele, nessas incursões, estudos, ele falou, não posso ficar sem isso, que é o meu carro-chefe. É verdade. Foi e montou, verticalizou o processo para beneficiar a matéria-prima. Porque até então ele não fazia isso. Não fazia. Ele comprava já, ele beneficiava. Do mercado, exatamente. Tá bom.
E aí ele falou, não posso ficar sem. Investiu altíssimo, que nem fechava para payback, nada, nem pensava nisso. Nem pensava. Mas na experiência do cliente na ponta, do que ele queria, do que era o propósito dele, da qualidade, que é uma pedra angular do nosso negócio. E aí montou. Só que essa mini indústria, serviria 30 lojas. E aí começou a ter uma demanda. Poxa, eu queria levar para São Carlos, para Uberaba, para Bauru. E aí ele sempre teve essa premissa. Falou, poxa, né, eu sei o tamanho do investimento, eu também tenho receio de sair fazendo e na ponta, quem estiver investindo comigo não ter retorno. Não performar, né? Não performar. E aí ele falou, não, vou fazer uma. E foi lá, ele que fazia implantação, ele que ajudou, negociou. E a primeira fora de Ribeirão foi em São Carlos. E aí fez ali, fez Araraquara, fez Bauru. A priori não era franquia. Era um contrato de licença de uso da marca. E esses primeiros franqueados, né, estão com a gente até hoje, foram a fundação aí desse contexto. E nesses encontros nossos aí de varejo, de abertura de loja, ele falou, cara, vem conhecer o negócio, porque eu não entendo muito desse mercado, que, poxa, a oportunidade que vocês estão dando para quem está nos assistindo, de franquia, de aprofundar. E aí foi isso, eu estava encerrando um ciclo em 2019, era diretor comercial, a gente tinha 35 lojas de multimarcas ali, né, de um multifranqueado. E aí fui ver, falei, Du, assim, eu já como cliente, né? E maravilhoso, fãzaço do negócio. Falei, na hora que eu vi os números, markup, giro, perenidade, né? A gente atende da criança até o vovô. Falei, cara, esse negócio é muito bacana, né? Consolida tudo com a experiência dessa essência que você tem aí. E aí ele falou, cara, entra aqui no negócio. E aí, nessa loja 01, não tínhamos escritório, nada, por isso que você comentou, né? O meu escritório era no sofá da loja, que existe até hoje lá no fundo. E aí eu fui para o caixa, fui entender produção, ver como é que funcionava, desperdício, experiência do cliente, ticket médio. E aí começou, falei, cara, que ecossistema maravilhoso. Ele falou, larga tudo e vamos formatar a franqueadora aqui junto comigo. Isso daí já era 2019. 19 já. Maio de 19. Eu sou um pouquinho workaholic, e a gente que é do varejo não para nunca. Não para, Eu encerrei o ciclo 30 de abril, eu falei, Du, eu vou tirar um mês ali, porque minha mulher está cobrando para a gente viajar e tal, tudo mais. Ele falou, não, para de me enrolar, cara. Eu só vem aqui conhecer. Isso foi 2 de maio, porque dia 1º era feriado. Feriado, é. Eu estou aqui até hoje. Então, e aí foi muito bacana, porque eu consegui, e ele deu liberdade, ele e a Gisele Borelli, que é a esposa, né, que são os fundadores, para eu desenhar parágrafo por parágrafo da circular de oferta de franquia, de entender a premissa do que a gente queria. Eu consegui traduzir nesses parágrafos tudo que é a essência deles. O negócio não nasceu para ser franquia. Foi orgânico. Foi uma demanda do mercado em relação à oportunidade de levar essa experiência da Borelli para outras cidades. E aí eu tive a liberdade de construir do zero, junto com a assessoria jurídica, essa estrutura toda que vocês conhecem muito bem. E aí, de maio a julho, a gente formatou tudo, circular de oferta, pré-contrato, toda a manualização. Em agosto de 19, eu vendi a primeira franquia, que foi para Franca, aqui ao lado. E mesmo com a pandemia no meio, né, em 2020, ali, que entrou em março, hoje nós temos mais de 280 contratos assinados. Que legal. E quantas implantadas? 212. Ontem a gente inaugurou mais uma. E tá em voo de escala, né? Tem bastante demanda, né? Muita. O ano passado, nós inauguramos 81 e assinamos 74 novos contratos. Muito legal. Caramba. E dentro dos estudos de vocês lá, qual é o potencial que tem o Brasil, assim, de número de lojas? Excelente pergunta. No nosso estudo, são 400. 400 lojas. Por Então quê? teria aí mais 180 oportunidades. Isso. Aí. A gente quer fechar o ano com 320 contratos Tá, e bater as 400 ao final do ano que vem. tá. Então, esse é o nosso voo aqui no território aqui brasileiro. Então tá bem próximo. Tá né? próximo, Cara, tá próximo. Daqui a pouco vai estar o Ivan lá Tá na próximo. Argentina, Exato, aí é internacional, né? Paraguai. Exato. Então, né, puxando esse gancho aí que vocês trouxeram, a gente já registrou a marca em alguns países fora do Brasil, tem esse desejo de internacionalizar, mas primeiro a gente quer fechar o território, Tá. né? Tem muita demanda. Ontem a gente fez reunião que tem de gente falando dos Estados Unidos. Nessa feira que a gente vai, né, todo janeiro, que é em Rimini, na Itália,
Os italianos mesmo estão comentando que a cultura do gelato para lá já está mais forte, mas com as mesmas premissas que a gente tem no Brasil, de entender o negócio, é outro sistema, né? Outra tributação, tudo mais, para fazer um negócio que seja, né, rentável, que seja bacana para o franqueado também. E o americano tem aquela coisa também, ele é muito tradicional, né? Então, você vê uma marca de fora que não é americana, você tem que ganhar o respeito dele. Então, tem todo um trabalho de marketing ali que precisa ser feito, né? Antes de você... Enfim, sair acelerando lá, né? Exatamente. Tem vários países que têm uma cultura já do gelato muito forte, né? Então, é uma experiência, é um momento de família, é um momento de descompressão, mas a gente vai para fora. E esse mercado, você acha que está crescendo? Qual a tua visão, assim? Tipo, olhando de fora, assim. Eu sei que cresceu teve um surgimento de muitos concorrentes. Sim. Né? E a gente vê que mesmo assim vocês continuam firme e forte, até pelos diferenciais, depois também queria sentasse um pouco nisso. Né? Mas o que você olha do mercado? Assim? Você acha que o brasileiro está consumindo mais gelato? Ele está consumindo mais gelato, a gente fala o paladar não regride, né? Tanto é que a gente proporciona nas inaugurações a experiência de provar o gelato, para que ele consiga materializar, né, tudo aquilo que a gente tem. Todas as lojas da Borelli produzem o gelato todo dia na loja, é um produto fresco, ele tem um shelf life em loja de 72 horas, a base é leite A, creme de leite fresco. A verticalização também proporciona qualidade, né? Única, o sabor da Borelli só tem na Borelli e markup. E um ponto também, Fugis, que acontece, que a gente vê dos últimos anos, é assim, tudo aumentou muito o preço, né? Matéria-prima. Matéria-prima. Tá. E você vê um mercado generalista com muita reduflação. Então, a gente vê desde uma pasta de dente, desde uma embalagem de chocolate, tudo diminuiu o tamanho e mantiveram os preços, né? Que é o tal da reduflação. Exato. E a experiência de ir numa Borelli, né? As lojas que a gente tem, tanto de rua, de shopping, vira um momento oportuno de ter uma experiência maravilhosa num ticket médio que tem acesso a todo mundo. Então, a gente tem loja em shoppings de giro C, D e tem no giro premium, A, B também. Então, a partir do momento que a pessoa tem essa experiência, ela materializa aquilo e consegue ter uma alta gastronomia num preço médio que todo mundo pode. Perfeito. Então... Não posso pagar uma churrascaria premium, mas posso comer um gelato premium. Exato. E a gente vê, é muito legal, até arrepia, várias experiências que acontecem dentro das lojas, que é da criança ao vovô. Então, nós inauguramos em 2013. Aquela criança de 4 anos está com 16, o de 16 está com 24, às vezes já tem filho, outro já casou. Tem pedido de casamento dentro da loja. Nossa, que legal. Tem pré-wedding. 1 quilo do viagem que a gente tem. O que é pré-wedding? É um pré-casamento, a noiva faz lá. Que legal. Pedido para os padrinhos, usa 1 quilo e põe a foto para chamar, para convidar. Cabelo maluco, usa lá o cascão e o copinho da Borelli. Então, a criança que tem escola bilíngue, a gente recebe vários trabalhos. Aonde você gostaria de ir? I want to go Borelli. Então, a gente não imagina o quanto dos valores intangíveis que isso, mesmo crescendo, a gente não quer perder, faz parte da essência. E o que a gente carrega nas lojas, e está aqui na minha polo, a felicidade tem sabor. Esse slogan veio dos clientes. Tanto dos clientes nossos, né, de dia a dia, do B2C, quanto dos clientes franqueados. Então, eu já ouvi de franqueado, falou, poxa, olha que legal, vocês vendem felicidade, eu não aguento mais o meu segmento, eu quero... Tem essa experiência. E tem um caso muito bacana que o sonho do filho era conhecer a produção, e nessa época meu escritório era lá dentro da loja, e os pais pediram, eu falei, não, faço questão de atendê-los, só podia de sábado, foi um sábado de manhã, e atendi, ele gostou muito, conheceu como que faz o gelato, e aí eles viraram franqueados nossos, depois de alguns anos. Então, foi despretensiosamente, que é uma cultura nossa, né? De atender bem, desses valores ali, para poder ter uma experiência completa. Você fala muito, o Edu também fala muito dessa questão da qualidade, leite fresco, você fica 72 horas só no produto na prateleira ali para vender, etc. Isso é um lado positivo, justamente para justificar a qualidade que vocês entregam no produto. E talvez isso seja o diferencial, o grande diferencial de vocês. Eu acho que tem vários, mas esse talvez seja o principal. Agora, tem um outro lado também como olhar de negócios, como dono de negócio. Isso não gera um desperdício
para o franqueado, ao ponto de inviabilizar o negócio para ele? Então, se eu estou numa praça que de repente demora um pouco mais para pegar a marca e aquilo ali não vai consumir meu capital de giro, vou ter que colocar mais dinheiro na operação, como é que é essa gestão? Porque eu acho que é uma coisa uma linha bem tênue, Legal. né? Excelente pergunta, e é uma pergunta que todo mundo que está querendo ser nosso franqueado faz. Porque o que acontece? O nosso desperdício ele não está na produção. Né? Em média, uma Borelli aí tem 5.000 atendimentos. E está muito mais na mão do atendente. E, pô, eu já te conheço, você já vem na minha loja faz tempo. Então, um copo P, que são 130 gramas de gelato, vai um chorinho a mais. O cascão vai um pouco a mais. Está mais nesse volume do que na produção. Por quê? Ao final do dia, sobraram os gelatos, você pesa e guarda, né, num labor, que a gente chama, que é um freezer vertical italiano, que ele resfria, não congela, para não dar aquele cristal de gelo. E todos os dias a produção chega às 7 horas da manhã em todas as lojas. Tá. E aí bate de novo esse sorvete? Dependendo do quanto sobrou, sim, completa. Ou naquelas cubas deitadas, que tem o borelito, janduia, completa a cuba e aí coloca uma sinalização para quem for levá-lo para a vitrine inverter para girar em 1 dia e meio o que estava do dia anterior. Entendi. Então, sempre tem esse... Agora, se chegar... Mas o desperdício não está aí. Então, tem um controle legal de giro. Pela experiência de vocês, é baixo. É baixo. Não inviabiliza. Não é isso que vai fazer a diferença. Não é isso, né? O que faz diferença é a mão pesada do atendente. E quando você inaugura, você está com aquela, né, como franqueado, quem está investindo, você tem um ciclo emocionado. Está emocionado. São, do ponto até a inauguração, 3 meses de obra, em média. Sim. Então, é aquele momento que você está... Angustiado. Investe. Será que vai bombar e tal, tudo Só mais. grana saindo. Aí, na hora que abre, é aquela explosão e aquela loucura positiva. E aí, o franqueado fala assim, poxa... os atendentes estão ali pegando a mão, né? Porque para espatular, para fazer, todo um processo que a gente também faz para o franqueado. Tem todo um ciclo que ele é acompanhado 360 graus, desde a comercialização da franquia. Nós vamos em todos os lugares fazer validação de ponto e negociação. Então, a pessoa vem para cá, faz um day off com a gente também antes de assinar. E aí tem um time de implantação, tem time de operações, tem time de quality, tem um marketing acompanhando, tem cliente oculto. Então, ele nunca está órfão em nenhum estágio. E aí, quando você está inaugurando, o time de treinamento está treinando a tua equipe lá na loja. Porque, em média, uma Borelli gira com 10 funcionários. São 3 turnos, né? E aí, quando inaugura... Independente se é rua ou shopping. Independente se é rua ou shopping. Tá. Depende muito do que é a projeção de faturamento daquela loja, mas, em média, 10. E a gente sempre indica para inaugurar com um pouco mais, porque nunca se sabe, né? Então, às vezes, tem gente que continua, tem gente que desiste, tem algum perfil que você contratou que você vai conhecer quando está lá no dia a dia da equipe. Mas o turnover não é tão alto. E aí, nessa linha, a equipe está aprendendo. Então, o cascão, que é 40% da venda da companhia, se você deixa ele muito largo e aberto... O tamanho ali, o produto cascão. O cascão artesanal nosso, recheado, que é a experiência completa, Borelli, na hora que você vê numa inauguração, ele parece uma tocha olímpica. Por quê? Porque ele está gigante de produto. Recheio, de gelato. São 210 gramas de gelato. A gente já viu inauguração cascão com meio quilo. É um isopor. Entendeu? Aí que tá o desperdício. Entendi. Então... Não precisa, né? Mas ele está tão emocionado ali que está começando. E isso é um ponto muito importante dentro do treinamento, porque o cliente que está ali, ou que não tinha experiência Borelli, ele está tendo um primeiro contato, né? E aí, quando ele vem, depois você fala, opa... Né? Diminuiu? Diminuiu, o que está acontecendo? Caraca! Mas o brasileiro ele tem essa cultura do chorinho, né? E como Sim. que lida com isso no atendimento? Porque tem que ter um pouco de jogo de cintura, né? Tem. Se você vai lá toda hora pesar ali, o cliente já, pô, meu, ó o cara, como é mão de vaca. Mão de vaca. Né? Pô, não vou vir aqui não, vou na outra loja. Que É o cara cultural. É mais generoso. Não, e o copinho... Como é que é isso, hein, meu? Ele tem, vocês que já tomaram Borelli, na hora que você pega os copos, tem o PMG, o fundo, a tampinha é um pouco mais alta para você segurar e sustentar. Certo. Então, o copo P, ali... Eu sempre achei que era para enganar nós. Então... Mas tem uma coisa estrutural do copo, né? Senão você aperta, né? Certo, e não vai. Estrutural. E ali, em metro e tudo mais, aquele copo 80 ml.
Então, a gente serve, o nosso padrão são 130, porque faz aquele coraçãozinho em cima ali. Certo. Então, a mão do atendente nessa linha, se ele não está bem treinado, ele não suja o fundo do copo. Aí dá a sensação que estão pegando ali gelato, mas não é o caso. Pelo contrário, né? A gente tem muito mais ações de encantamento, de fazer, de experiência. Principalmente, às vezes, acontece muito, tem muita criança. Tá tomando, cai. É uma premissa. Pô, não custa nada para a gente ir lá e fazer um momento mágico e repor o gelato da pessoa, fazer essa estrutura. Outra coisa que todo mundo comenta com a gente, não tem como a gente abrir mão disso. As nossas vitrines são 24 sabores ou 16. Se você quiser provar todos... Um ou outro, não tem meio do caminho. Não tem. Não posso ter 36 e nem ter menos do que 16. Isso tem a ver com o formato de loja? Formato de loja, tamanho, projeção, cuba. E assim, projeção de venda. Tá. Então Porque você tem lugar que coloca umas cubas menorzinha para colocar mais É, variedade, né? Isso, não algumas... do Borelli, eu digo de Isso. outras redes, né? Mas aí a gente come com os olhos, por isso que a gente não abre mão dessa qualidade, é pedra angular do processo. Você produz todo dia, você chega, você bate o olho, você vê que está fresco. Sim. Né? Então, a partir do momento que você vê que é de ontem, você vê que está meio craquelado, que não tá tão legal... Tá remexido. Não te puxa ali. É verdade. Mas a questão dos sabores está muito ligada à projeção de venda em relação àquele corredor comercial e sortimento também de variedade de sabores. Porque a gente mantém 10 sabores obrigatórios. Obrigatórios é uma palavra forte, mas o cliente que é Borelli, imagina, ele chega numa loja... Ele quer ter a lá em oferta Petrolina, do portfólio. não tem pistache. É. Chega no Rio de Janeiro, não tem doce. Então, a gente deixa o portfólio do que são os best-sellers e aí pode brincar. E a cada 40... Quantos por cento que é? Dá... 60%? 60%. Tá, do mix. Do mix todo. Tá. A gente tem 90 sabores Então, homologados. ou seja, tem 36 cubas lá, 60% são dos que mais vendem, ou dos tradicionais. Tem 24 ou 16. 24 ou 16? Isso, é. Tá. E aí, 60% são desses tradicionais. Tá. Para o cliente ter... E aí, a gente tem, a cada 45 dias, nós temos um lançamento de um produto novo. Então, o que fica uma interrogação. Isso, é isso aí, né? Por exemplo, agora eu vou dar um spoiler, né? Dia dos Pais. A gente vai ter o Opera Brand. O que é isso? Que é um gelato, que é café com uísque, né? Não é alcoólico. diferente. É maravilhoso. Então, a gente, Dia das Crianças, a gente sempre cria um mood, né? Para poder o cliente ter também essa diversidade dentro da loja experiência ali. Muito legal. É. Ticket médio gira na faixa de quanto? Boa Ivan? pergunta. No shopping, de 35 a 40. Não pode ser. Pô. E na rua de 45 a 50. Não tem nenhuma vez que eu vou do Borelli que eu gasto 3 dígitos. Não teve nenhuma vez que eu não gastei 3 A dígitos. família tá grande, Pô, né? bicho. velho? Não cara. pode ser. Eu tô indo na loja errada, então, viu? Porque o que acontece? O shopping é um consumo de impulso. Sim. As pessoas não vão... Não é preço médio, você tá falando ticket mesmo. Não, ticket médio. Ticket médio. Então, as pessoas no shopping, é aquele momento de impulso, o cheiro do cascão, né? Para quem já teve a experiência, que ele é recheado com a Borella, o Borelito e 2 sabores de gelato. Então, a pessoa toma, se permite e vai fazer as outras coisas. Na rua, as nossas lojas já são um ponto de encontro. Então, o ticket é mais alto, tem mais 1,5 kg de viagem para casa. Então, é outro momento de consumo. Aí o ticket Faz mais delivery, faz mais delivery, né? que são os viagens, né? Então, dá essa diferença aí. Legal, bacana. E diferenciais, assim, tem muitas opções de gelaterias que são franquias no Brasil. O que você julga aí que são os diferenciais que deixam vocês hoje, enfim, numa posição diferenciada? Porque, de fato, vocês são a maior rede de gelato do Brasil. Sim, né? sim. Em termos de número de unidades, Sim, a gente exato. percebe na prática que o franqueado está ganhando dinheiro. Né? A gente não escuta notícias ruins, muito pelo contrário, só notícias boas. O feedback do cliente é instantâneo, porque até a gente é cliente, a gente vai lá, a gente fica maravilhado com a qualidade. E a gente escuta muito bem dos franqueados também falando da rede. Né? Por que você acha que é diferente? Até a feira, a ABF, o stand Então, lotado. Né? Impressionante. Todos Todos os dias, toda mas, hora. Mas Exato. com consistência, né, Naka? Porque a gente vê surgir no mercado sem- marcas que às vezes sem bomba dúvida. e depois some. 2 anos, tá no hype, aí some. Isso. Que Virou- não foi o caso da Borelli, né? Vira aquele voo de galinha, né? Que vai um pouquinho e depois já some ali. Constante, né? Eu acho que tem várias premissas e várias são pautadas desde a parte da fundação do Eduardo e da Gi, e que a gente conseguiu manter pela liberdade de fazer toda essa parte da franquia da Borelli, que não nasceu para ser franquia, mas acho que valores intangíveis muito pautado no respeito. Então, eu sou head de expansão da empresa e eu falo muito com o meu time.
a gente está trabalhando com a vida das pessoas, o sonho das pessoas, né? Se abriu para quem está querendo investir, procurar uma franquia, tudo dá dinheiro, tudo não dá dinheiro. Então, geralmente é o dinheiro da vida da pessoa. No Brasil, as pessoas têm o sonho de ter um negócio, acho que vai trabalhar menos e ficar milionário. Essa equação é um pouco invertida. Exato. Né? Então, em média, nossas lojas deixam 20% de lucro líquido. Então, é o que eu falo para todo mundo. Se deixa 20%, 80% do mês você trabalhou para pagar a conta. 24 dias. Na teoria, teu lucro está na última semana. Então, a gente tem uma premissa muito forte de não venda. A gente já falou muitos nãos. Numa premissa de segurança e responsabilidade com quem está nos buscando. Eu acho que esse respeito foi uma pedra fundamental e nesse crescimento que a Borelli veio nos últimos anos e, para a gente, foi muito orgânico. Os últimos 2 anos, em relação à assinatura dos contratos, abertura, 57% é com franqueado ou indicação de franqueado. Igual vocês falaram. Pô, gente... Franqueado, você diz, se tornou multifranqueado. Isso, o nosso franqueado, ele abre abre a lojas. segunda, terceira, ou indica para um amigo, para um terceiro. E lá em 2019, né, quando a gente formatou, era engraçado, porque a gente não era ninguém na fila do pão, um negócio no início. Então a gente falava do número dos tickets, pessoal, não é possível, tudo isso de gente, né, com esse ticket médio, e o negócio foi tomando corpo. Então, alguns pontos que são diferenciais. A gente não abre mão dessa curadoria e da responsabilidade com quem está buscando a gente. Isso eu bato muito com o time. Acho que uma palavra básica para quem às vezes não tem muita técnica ou skills ou não conhece muito é empatia. Se coloca no lugar da pessoa. Sim. E a gente faz uma triagem muito grande. Então, o que acontece? A gente tem um funil de B2B, né? Hoje, até pelas praças, que a gente já está chegando, né, na reta ali do sprint final. Então, a gente faz a qualificação, tem a reunião com os nossos consultores de expansão. Eu tenho um coordenador que vai avaliando isso daí. A pessoa preenche uma ficha de pré-qualificação, na qual ali eu consigo ver se tudo que a gente comunicou, a pessoa entendeu de fato. A partir daí, a gente emite a circular de oferta de franquia, que ela é muito minuciosa, e a gente segue à risca e explica para os candidatos, que às vezes é igual lá na feira. Todo mundo quer, não, eu já quero pagar, eu quero vender, eu quero comprar. Calma. Tem uma lei que rege esse mercado, que é muito séria no Brasil, que é a Lei 3966. Você tem que ter 10 dias da assinatura, é digital, você vai tirar dúvida, você vai ligar para franqueado. E antes da gente assinar o pré-contrato e pagar a taxa de franquia, é mandatório que o candidato venha a Ribeirão Preto, que seja de Porto Velho, Manaus, qualquer lugar do Brasil, fazer o que nós chamamos de day off. É um dia aqui com a gente, que ele vai conhecer a produção de uma loja, vai lá no Olhos d'Água, vai na nossa Casa do Sabor, né, que é a indústria das pastas, que é aqui em Cravinhos, conhecer como é que é o processo produtivo, vai visitar a loja de rua, de shopping, almoça com a gente, à tarde vai na franqueadora, conhece o nosso headcount, né? Hoje a gente tem mais de 110 funcionários da franqueadora, né? No ecossistema todo são mais de 2.000 funcionários diretos e indiretos, e para ter a certeza que, de fato, ele quer se tornar um franqueado Borelli. Então, a gente não vende fumaça, apresenta a projeção de DRE, e é um simulador para ele ver, para entender, e no final do dia é um negócio. Lógico que com mais de 200 lojas abertas, a gente já tem um GPS, mas o franqueado, e um dos pontos também, da gente escolher o franqueado como padrinho e madrinha do nosso filho, porque o processo é artesanal. Você tem que gostar de gente, Sim. de equipe, o volume é muito grande. A gente explica que o primeiro ano é que nem um bebê, ele não sai andando e falando, seu final de semana mudou, porque 60% a 70% do nosso faturamento está concentrado entre sexta, sábado e domingo. Claro, é o filé. Então, a gente traz tudo ali para combinar e ver se de fato... E o franqueado tem que estar disposto a isso, né? Exato. Porque às vezes ele vai num momento como cliente, ele não tem noção que está nos bastidores disso. É Exato. ficar lá domingo à tarde, 5 horas da tarde, com aquela fila gigante. Sim. E atendendo o cliente. E tem que estar com um sorriso no rosto. Exatamente. Né? Muda a vida. Muda. Pessoa, totalmente. Então, é o que a gente fala. Tem muitas histórias excepcionais, né, que arrepia. O meu celular é o mesmo pessoal e o mesmo do trabalho. Os franqueados se tornam, né, família, estão juntos com a gente. No final do dia é um negócio. Então, a gente tem muita história bacana em relação a isso. Teve uma recente que a pessoa veio, passou por toda a triagem jurídica, financeira, foi aprovado, mas na hora que a gente viu o perfil
entendeu que não era o perfil para negócio. É o que a gente fala para todo mundo, não tem perfil certo e errado. Qual que é o perfil certo pro Borelli? Então, é um perfil que gosta de gente, gosta de experiência, vai estar na ponta, vai entender... Tem que estar na loja? Então, no começo tem que estar, Zé, porque assim... Hoje, até pelo tamanho do investimento, geralmente as pessoas têm outros negócios. Mas é importante que ele esteja como um mestre de cerimônias ali, para passar esse storytelling, ditar ritmo com o funcionário, com os clientes. Time, né? Formar time. Liderança. Sim. As pessoas se conectam. É nítido o franqueado nosso que opera e o que não está tão presente é a diferença de resultado. Dá resultado, mas é muito grande a diferença em relação a isso. Por quê? Eles viram embaixadores da marca. O que a gente busca? É a multiplicação dessa essência que o Eduardo e a Gisele tiveram aqui há 12 anos atrás, em 2013. Então, lógico, o namoro é diferente do casamento, mas a gente faz toda uma triagem para gerar essa estrutura. Tá. Né? E vamos falar um pouco de valores, assim. Hoje, para eu me tornar um franqueado Borelli, tem muita gente que já se interessou. Quanto que eu preciso ter de grana para poder... abrir, quanto tempo demora para retornar, Legal. Faturamento, me fala um pouco mais. Não, ótima pergunta. Dos modelos, né? Sim, sim. Esse é um ponto que no nosso mapeamento são 400, porque o investimento de uma cidade pequena é o mesmo de uma cidade grande na sua proporção. Hoje você coloca uma Borelli rodando com investimento inicial a partir de 800 mil. Tá? Por que a gente fala inicial? Todo esse maquinário que vem importado da Itália, a gente tem uma parceria com o fornecedor, né, que está com a gente há anos, que viabilizou muito do negócio também com a gente, é um parceiraço. E aí esse maquinário, ele vale hoje 495 mil. Então, você não precisa colocar inicialmente, né, todo o dinheiro. Todo o capital, todo fazer o aporte de imediato. Do CAPEX, exato. Então, ele pede desse valor 75 mil de sinal e o saldo ele divide em até 23 meses. Que legal. Sem juros. Dilui. Então, o investimento total da Borelli, ele vai de 1.200 a 1.5. Depende muito do tamanho da loja. Se é shopping, se é rua, obra e tudo mais. Mas, na média, é isso daí. Então, você com 800 mil coloca rodando. E aí, esse parcelamento em 23 meses, você paga no giro do negócio. Né? Então, isso é um jogo muito combinado. Até porque boa parte é CAPEX, né? Exato. Quase 500 mil. Exato. Nesse universo de 800? 495. Quanto em média? Em média, 2 milhões. Média, 2 Cada unidade? Ano, tá? E deixa de 20% a 25% de lucro líquido. Tá. Então, é legal, porque o payback ali a gente sempre... Na venda também, né? Eu falo para o time, a gente sempre quer trazer um cenário bem pé no chão e até de CAPEX maior para que a pessoa tenha 2 surpresas positivas quando inaugura. Então, essa estrutura também da gente ir lá ajudar a negociar o ponto, nós como franqueadores, o tamanho que está, né, tem outra atratividade hoje. Então, numa loja de rua, a pessoa que vive de investimento de aluguel de rua, que é algo perene, que valorize o imóvel, que seja duradouro. Então, a gente consegue trazer uma negociação diferente, né? A gente não entra em contrato com menos de 60 meses, até por questão de renovatória, para dar, e essa segurança para o franqueado. E aí vai fazendo o giro ali em relação ao período. Legal. Né? Agora, lógico, tem lojas que faturam muito mais, mas a média é esse contexto. Resultado de 20%, você falou? 20 a 25, né? De 20 a 25. Muito Agora, bom. depende. Às vezes você está em alguns estados, né? Que a gente está no Brasil. Claro. Então, a gente tem loja desde Manaus, Boa Vista, até Porto Alegre. Então, às vezes essa margem fica um pouco menor por questão de ST, por questão de logística, mas o faturamento é muito maior do que a média. Ou seja, no bruto, no líquido no final ali, eles ganham mais do que a média. Então, a gente faz um estudo muito junto. Porque tem menos concorrência? Tem menos concorrência, é quente e as pessoas não vão pela logística. Então, essa particularidade nossa da verticalização dos insumos, e eles não são refrigerados, então ele proporciona essa parte geográfica de, poxa, se demora 7 dias para chegar em Maceió, a gente faz um planejamento de cobertura de estoque junto com o franqueado. Não tem mínimo de compra, tudo. Então, é bem legal. Essa questão logística é bem interessante, hein? Te dá uma capilaridade sensacional, né? Muito. Pô, porque é o grande desafio, exato, né, cara? Exato. Porque a lógica do cara que é sorveteiro, ele quer produzir o sorvete congelado e distribuir congelado.
né? Que talvez não seja a melhor decisão estratégica. Não. Justamente por essas questões que você Exato, falou, de logística, shelf life, etc. Então, até qualidade, né? Exato. E pode ser também, eu acho que eu vi uma das entrevistas de vocês, você comentou da franqueadora não dar um passo maior do que a perna. Perfeito. Né? Eu acho que, e você também, eu vejo nessa linha de você não perder as raízes e a essência que te trouxe até aqui. Então, a gente não abre mão disso, né? Em 2021, a gente passou por um M&A, né, com o grupo SEB, através da Tamila Zayer, da família Zayer, né, com o Chain e tudo mais. E a primeira convenção que nós fizemos foi a mesma essência, fortalecendo a jornada, com governança, com estrutura. Então, para nós, nessa parte geográfica de crescimento, igual você abriu, poxa, às vezes é uma cidade que não tem muita unidade ainda, e eu gosto tanto do negócio que eu sou franqueado também, né? Eu tenho 2 operações. Então, nós poderíamos produzir uma loja aqui em Ribeirão, por exemplo, e distribuir para as outras 5. Mas aí a gente está abrindo mão da qualidade. Eu estou reduzindo o CAPEX das outras, mas eu estou abrindo mão da pedra angular do negócio, que é o produto, que é a qualidade. Então, a gente não abre mão dessa essência aí também. Que é engraçado, né? Que se a gente pega modelo de negócio, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito comum você fazer isso. Você tem ali o distribuidor ou o próprio fabricante que ele distribui para os Estados Unidos inteiro. Só que a infralogística dos Estados Unidos e os fornecedores é completamente diferente do que a gente tem aqui. Sem dúvida. Nossa realidade, né? Imposto também é diferente, etc e tal. Quando a gente quer tropicalizar o modelo de franquia americano para o brasileiro, que muitos tentaram nessa linha de já entregar, já tudo pronto franqueado só vender... acaba encontrando muitos desafios, que são essas questões logísticas e tributárias, que é uma coisa particular do Brasil. Sim, Né? sim. Então, por exemplo, eu tive uma experiência há um tempo atrás do cara que vendia coxinha congelada, salgados. Aí, beleza, na teoria, você produz, congela e manda pro franqueado. E tá resolvido, o Brasil inteiro, concorda? Uhum. Na prática... O cara lá do transportadora do caminhão, o cara desligava o baú congelado no meio da noite. Para economizar. Ligava de manhã... Só para... E quando chegava, saía na temperatura X, chegava na mesma temperatura lá congelado e beleza. Só que nesse meio trajeto teve oscilação. Aí o salgado estava diferente, estava com cristal de gelo, já estava com qualidade diferente. Esse tipo de coisa você não controla. Não controla e tem muito transbordo. Não quer dizer que ele pegou a mercadoria aqui e vai direto até Maceió. Vai tendo transbordo no meio do caminho, exato. Então... Né? Tem muitos desafios logísticos em relação a isso. Mas, no final do dia, um outro ponto que a gente vê que também faz com que a Borelli cresça muito é não abrir mão da qualidade. E a parte de food, o produto fresco, feito na hora... Faz diferença. Faz muita diferença. Você deu exemplo do filé mignon lá diferença. fora. Né? Isso aí faz total sentido. Né? O que você falou lá? Você faz no almoço, ele tá fresco, suculento. Na hora, filé mignon. Você comeu No lá, almoço, tirou da frigideira, comeu, uma coisa. Uma coisa. Sobrou, você vai comer no jantar... Já é outra estrutura. É outro É produto. o mesmo filé mignon, só que é diferente. Então, isso daí é muito importante. O produto e o cliente O sente. sorvete é igual, né? O gelato E é a igual. gente vê um mercado, né, generalista que esses últimos anos os clientes estão mais exigentes em relação à qualidade, à saudabilidade. E é o que você falou, o paladar não regride. Não regride. Pô, cara, não tem também como. se acostumou, E tem uma questão não, econômica, né, Acos- gente? Acostumou, já era. Não volta, Não não volta. volta. E tem uma questão econômica. As pessoas estão valorizando mais o dinheiro que ganha, né? Exato. Então começando a escolher melhor. Tipo, Exato. Sem dúvida. não estamos em momentos de esbanjar, né? Exato. Se permite ali dentro de uma estrutura de escolha ali. Então, isso é muito positivo para a gente. É isso aí. Naka, mais alguma coisa? Estamos chegando no É final isso, aqui. né? Muito bom. Dica de ouro, Ivan. Qual que é? Boa. Faltou essa. A dica de ouro, acho que para Pessoal quem que tá assistindo, para quem né? está assistindo, para quem está investindo, buscando uma franquia, acho que o ponto principal também é você se conectar com aquela marca, Sim. com aquele produto. Propósito. É igual eu falei, tudo dá dinheiro e tudo não dá dinheiro. Até porque você, além de head, você tem as suas unidades É. franqueadas. Eu sou franqueado também, exato. então quando vem um candidato, a gente vai conversar, eu tenho a dor do franqueado na ponta, eu sei, Aquela né, o pergunta, operacional. se o negócio é bom, por que você não tem? Exatamente. Aí você fala, eu tenho duas. E uma de rua, uma de shopping, que tem os momentos. Então, é muito gratificante. Então, fica leve. E a Borelli dá muita estrutura, né? Então, a gente tem a parte de tecnologia, tem a minha Borelli, que é um intranet, que tem a Academia do Sabor, com vários cursos. Nós temos 2 encontros anuais, tem a convenção e tem o Encontrare no segundo semestre, que é a abertura do verão. A cada 15 dias, pelo menos, tem um webinar para a rede, com dores do franqueado. Então, falando de RH, de gestão, de DRE... Gestão de captação de lead, de marketing.
Porque no final do dia, né, você que está procurando uma franquia, você está comprando um know-how Sim. de algo que já está consolidado no mercado e que você se identificou com aquilo. Perfeito. Né? Então, isso é muito importante para quem está procurando franquia hoje. Muito bom, tá aí. Então, se você quiser saber mais curiosidades ou informações da Borelli, comenta aqui embaixo do vídeo que a gente vai responder para vocês, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de curtir e mandar pro seu amigo aí que tá querendo investir em franquia, que eu sei que com certeza Borelli é uma excelente opção para você. Ivan, obrigado, meu irmão. Bom, obrigado pela de coração visita pela aí. oportunidade. Super obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Tamo junto, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, gente.